Você já se perguntou por que o valor do aluguel pode aumentar a cada ano? Ou como garantir que o seu contrato de locação proteja o seu poder de compra ao longo do tempo? Eu sou Bruno Guenert, apresentador do canal, e hoje falaremos sobre algo fundamental para qualquer contrato de aluguel: a correção monetária. A correção monetária é o mecanismo que garante que o valor do aluguel acompanhe as mudanças na economia, especialmente em tempos de inflação. É como uma proteção que impede que o dinheiro perca o seu valor real ao longo do tempo. Mas por que isso é tão importante? Imagine que você assinou um contrato de aluguel há alguns anos. Desde então, o custo de vida aumentou, mas o valor do aluguel permaneceu o mesmo. Isso significa que, na prática, o proprietário está recebendo menos do que antes. A correção monetária corrige essa distorção, ajustando o valor do aluguel conforme a inflação. E é aí que entra a importância de escolher o índice correto. Neste vídeo, você vai descobrir qual é o melhor índice de correção monetária para proteger o seu contrato de aluguel e evitar surpresas desagradáveis no futuro. Exploraremos juntos as opções mais utilizadas, compararemos os seus benefícios e riscos e ajudaremos você a tomar a melhor decisão para o seu contrato. Então, se você está interessado em garantir que o seu contrato de aluguel esteja sempre alinhado com a realidade econômica, fique comigo até o final do vídeo. Agora que você já sabe por que a correção monetária é tão importante, vamos entender o que exatamente isso significa. Quando falamos em correção monetária, estamos nos referindo a uma forma que ajusta o valor do dinheiro ao longo do tempo, preservando seu poder de compra. Mas o que isso quer dizer na prática? Segundo Milton Friedman, a inflação é sempre e em toda parte um fenômeno monetário, causado por um aumento na quantidade de dinheiro em circulação que supera o crescimento da produção de bens e serviços. Quando há mais dinheiro circulando na economia do que produtos e serviços disponíveis, os preços tendem a subir porque o seu dinheiro desvaloriza. Essa subida generalizada dos preços é o que chamamos de inflação, e ela corrói o valor do seu dinheiro, ou seja, você perde o poder de compra. Pense na correção monetária como uma espécie de escudo. Esse escudo protege o valor do dinheiro contra a desvalorização causada pela inflação, que na visão monetarista é inevitável quando a quantidade de dinheiro cresce desproporcionalmente. A correção monetária ajusta os valores no contrato para que, mesmo com o aumento dos preços na economia, o valor do aluguel continue preservando o seu poder de compra original. Agora vamos trazer isso para o contexto de um contrato de aluguel. Imagine que você tem um contrato de locação sem correção monetária. Se a inflação, como prevista pela teoria monetarista, aumenta porque há mais dinheiro em circulação, o valor do seu aluguel permanecerá o mesmo, mas o poder de compra desse valor diminui. Isso significa que, ao longo do tempo, o proprietário recebe menos em termos reais, porque o dinheiro que ele recebe perde parte do seu valor e compra menos coisas. Por outro lado, se o contrato inclui uma cláusula de correção monetária, o valor do aluguel é ajustado periodicamente para refletir a inflação, ou seja, para ajustar a quantidade de dinheiro ao aumento geral dos preços. Dessa forma, o poder de compra é preservado, garantindo que o valor recebido pelo proprietário continue equivalente ao valor original, mesmo com a passagem do tempo e a variação dos preços na economia ou aumento do dinheiro em circulação. Então, a correção monetária é, em essência, essa ferramenta de proteção. Ela é um símbolo de estabilidade em um cenário econômico que está sempre mudando. É como garantir que o valor acordado em um contrato de aluguel continue justo e equilibrado, mesmo diante de flutuações monetárias previstas pela teoria monetarista. Agora que entendemos a importância da correção monetária, vamos explorar os principais índices utilizados para esse ajuste nos contratos de aluguel. Esses índices são, na prática, ferramentas que refletem as mudanças nos preços da economia e ajudam a garantir que o valor do aluguel continue justo ao longo do tempo. O primeiro índice que vamos abordar é o IGPM, o Índice Geral de Preços do Mercado.
Ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas. O IGPM é amplamente utilizado nos contratos de locação. Ele reflete a variação dos preços em 3 setores da economia: no setor de atacados, no consumidor e na construção civil. O IGPM é conhecido por ser um índice mais volátil, o que significa que ele pode sofrer oscilações mais bruscas, especialmente em tempos de inflação elevada. Por outro lado, temos o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é calculado pelo IBGE. O IPCA é o principal indicador de inflação oficial do Brasil, medindo a variação de preços para o consumidor final. Esse índice é considerado mais estável que o IGPM porque foca diretamente no custo de vida do consumidor e tem sido cada vez mais adotado em contratos de aluguel por sua menor volatilidade. Outro índice importante é o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, também calculado pelo IBGE. O INPC mede a variação de preços para famílias com renda entre 1 a 5 salários mínimos. Ele é uma opção para contratos que visam proteger o poder de compra de locatários de menor renda. O INPC ele tende a refletir mais diretamente o impacto da inflação no orçamento familiar de uma parcela significativa da população brasileira. E por fim, temos o IPC-FIP, o Índice de Preços ao Consumidor da FIP. Ele é específico para a cidade de São Paulo. Esse índice mede a variação dos preços ao consumidor na maior metrópole do país e pode ser uma escolha relevante para os contratos de locação de imóveis dessa região. O IPC-FIP, assim como o IPCA, tende a ser mais estável, refletindo o custo de vida na cidade de São Paulo. Esses índices são mais do que simples siglas e números. Eles são símbolos que representam diferentes realidades econômicas e suas influências no nosso dia a dia. Escolher o índice certo para um contrato de locação significa compreender essas realidades e aplicar aquela que melhor protege o contrato de aluguel de acordo com o contexto em que ele está inserido. Por isso, entender as características de cada índice é fundamental para tomar a decisão mais adequada e garantir que o contrato de aluguel continue justo e equilibrado para todas as partes envolvidas. Agora que já conhecemos os principais índices de correção monetária, surge a pergunta: como escolher o índice ideal para o seu contrato de aluguel? A escolha do índice não é uma tarefa simples, mas se feita corretamente, pode garantir que o contrato atenda às necessidades de todas as partes que estão envolvidas, tanto o locador quanto o locatário. Para tomar essa decisão, precisamos considerar alguns fatores cruciais. Primeiro, pense na localização do imóvel. Imóveis localizados em grandes centros urbanos, como São Paulo, podem se beneficiar mais de índices regionais, como o IPC-FIP, que reflete diretamente o custo de vida na cidade. Já para imóveis em outras regiões, índices mais amplos, como o IPCA, podem ser mais adequados. Outro fator essencial é o perfil econômico do locatário e do locador. Se o locatário tem uma renda mais estável e está em um setor menos suscetível a oscilações econômicas, um índice como o IPCA pode ser uma escolha equilibrada. Por outro lado, se um locatário está em um setor mais volátil, o IGPM pode ser uma opção, mas é importante estar ciente de sua maior volatilidade. Também precisamos considerar a situação econômica do país. Em momentos de alta inflação, optar por um índice mais estável, como o IPCA, pode ser uma maneira de garantir que o aluguel não se desvalorize rapidamente. Isso nos leva a uma recente alteração legislativa que trouxe mais clareza para os contratos que não especificam o índice de correção monetária. A Lei 14.905 de 2024 alterou o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil de 2002, determinando que, na ausência de um índice de atualização monetária acordado pelas partes, ou previsto em lei específica, será aplicado a variação do IPCA. Essa mudança garante que, mesmo sem um índice explicitamente definido no contrato, o IPCA será o padrão para corrigir o valor, protegendo ambas as partes contra a desvalorização monetária. Então, ao escolher o índice ideal, é importante alinhar esses fatores com a realidade do contrato. Por exemplo, para um locatário com uma renda estável,
em uma cidade como São Paulo, o IPC-FIP pode ser uma escolha sensata. Mas se você está em uma região onde o custo de vida varia, mas conforme a inflação nacional, o IPCA seria uma escolha mais segura. Lembre-se, o índice escolhido deve refletir a realidade econômica do contrato e garantir que ambas as partes estejam protegidas, independente das oscilações econômicas. Assim você assegura que o contrato permaneça justo e equilibrado ao longo do tempo. Até agora discutimos conceitos e teorias, mas como tudo isso funciona na prática? Vamos ver alguns exemplos reais onde diferentes índices de correção monetária foram aplicados em contratos de locação, o impacto que isso teve. Começaremos com um cenário típico, um contrato de locação comercial firmado antes da pandemia, que utilizava o IGPM como índice de correção monetária. Durante a pandemia, o IGPM teve um aumento significativo, refletindo a inflação, mas também a instabilidade econômica. Imagine o impacto disso para um locatário que viu seu aluguel disparar em momento de crise, quando as receitas já estavam caindo. Isso gerou inúmeras discussões judiciais pelo país e eu quero compartilhar com vocês 2 julgados recentes que exemplificam como a justiça tem tratado esses temas. No primeiro caso, julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o locatário buscou a revisão contratual, alegando que o aumento do IGPM era abusivo e causava um desequilíbrio no contrato. No entanto, o tribunal entendeu que os impactos econômicos da pandemia afetavam ambas as partes envolvidas e que não houve abusividade ou desequilíbrio que justificasse a revisão do contrato. O recurso, então, foi desprovido, mantendo o IGPM como o índice de correção do contrato. Por outro lado, em um outro caso, também julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a pandemia foi considerada como um motivo imprevisível e alterou significativamente o equilíbrio econômico do contrato. O tribunal entendeu que o aumento desproporcional do IGPM, que passou a representar uma onerosidade excessiva para o locatário, justificava a substituição temporária do índice pelo IPCA, mais estável e condizente com a realidade econômica do momento. Nesse caso, o recurso foi parcialmente provido, ajustando o contrato para refletir temporariamente essa nova realidade. Esses exemplos nos mostram que, na prática, a aplicação dos índices de correção monetária pode ser complexa e suscetível a variações, dependendo do contexto econômico e social. A justiça, por vezes, pode intervir para ajustar os contratos, especialmente em situações como a pandemia da Covid-19. Isso reforça a importância de escolher um índice que esteja alinhado com as expectativas e necessidades de ambas as partes, mas também de estar preparado para situações imprevistas. Esses cenários reais são exemplos claros de como a correção monetária e a escolha do índice podem ter impactos profundos e às vezes inesperados. Como vimos, a teoria monetarista e os conceitos de correção monetária se manifestam diretamente nas decisões judiciais e no dia a dia dos contratos. Portanto, a implicação prática desses conceitos deve ser sempre feita com muito cuidado e uma boa dose de realismo. Chegamos ao fim deste vídeo e espero que você tenha compreendido a importância da correção monetária nos contratos de aluguel, bem como a melhor forma de escolher o índice que mais se adequa à sua realidade. Agora, eu quero ouvir você. Deixe nos comentários se você já passou por alguma situação em que a correção monetária impactou o seu contrato de aluguel. A sua experiência pode ajudar outros espectadores que estão enfrentando a mesma situação, ou se você ainda tem dúvidas, fique à vontade para perguntar. Lembre-se, a sua dúvida pode ser a mesma de outra pessoa. E se você precisa de ajuda profissional para revisar ou preparar o seu contrato de locação, conheça os nossos serviços. Estamos aqui para oferecer a orientação necessária para garantir que o seu contrato esteja sempre protegido e alinhado com a realidade econômica e jurídica. Todos os detalhes do contato estão na descrição do vídeo, então não hesite em nos procurar. E se você gostou do nosso conteúdo, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o nosso vídeo. A sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos relevantes para você. Eu agradeço a sua audiência, até o próximo vídeo.